Graça e paz, queridos irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, dessa vez no capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Os irmãos acompanhem a leitura que eu farei dos versículos 1 e 2. Mateus 27, versículos 1 e 2, que nos diz assim a palavra do Senhor. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Que Deus nos abençoe na exposição da sua palavra nesta noite. Meus irmãos, esse capítulo 27 de Mateus, ele é um capítulo muito rico, muito rico. Tem muitas informações interessantes. Embora eu vou me ater nos primeiros 26 versículos, quase a metade do capítulo, um pouco menos. E nessa parte aqui do capítulo 27, o que nós temos? Nós temos aqui o julgamento de Jesus Cristo e a sua condenação realizada ali. O Senhor Jesus, que é o ser tão justo, tão puro, tão santo, teve um julgamento tão injusto e um tratamento tão desrespeitoso e tão cruel. Eu tenho uma pergunta para você nesta noite, diante desse texto. A pergunta é a seguinte: você é capaz de condenar um inocente à morte? Você é capaz de condenar um inocente à morte? Pensa bem antes de responder. O apóstolo Paulo vai dizer que o ser humano, ele é naturalmente inimigo de Deus. E nós sabemos que sem a graça de Deus revestindo o nosso coração e a nossa mente, o ser humano é capaz de fazer coisas terríveis, até mesmo como esta de julgar e condenar um inocente à morte, como fizeram com Jesus. O julgamento de Jesus, irmãos, mostra para nós que não há limite para a maldade do homem. Por isso eu quero dizer para você nesta noite, e eu peço a sua atenção, reflita sobre esse tema que eu quero tratar com você nesta noite. Quero dizer para você que o julgamento de Jesus, nesse texto, na palavra de Deus, o julgamento de Jesus revela a grandeza da graça de Deus e o tamanho da nossa desgraça. O julgamento de Jesus revela a grandeza da graça e o tamanho da nossa desgraça. Pastor, por que o julgamento de Cristo revela o tamanho da nossa desgraça? Porque, meus irmãos, o julgamento de Jesus não foi realizado por seres celestiais. Não foram os anjos quem condenaram Jesus à morte. O julgamento de Jesus não foi realizado por animais, seres irracionais.
O julgamento de Jesus, um julgamento injusto, um julgamento imoral, um julgamento vergonhoso, foi realizado por seres humanos como eu e você, seres que nos representavam, porque eram como nós somos. Por isso que eu digo para você nesta noite, que o julgamento de Jesus Cristo revela a grandeza da graça de Deus e também o tamanho da nossa desgraça. Pastor, mas por que o julgamento de Cristo revela o tamanho da nossa desgraça? Meus irmãos, em primeiro lugar, porque Jesus foi julgado e condenado por inveja. E a inveja é um sentimento meu e seu, é um sentimento humano. Não é um sentimento dos anjos, não é um sentimento dos animais, mas é um sentimento do ser humano. Olha o que diz o versículo 1 e 2, que eu já li para vocês, mas ele chama a nossa atenção aqui ao dizer que ao romper do dia, ao amanhecer do dia, ali estão reunidos os principais sacerdotes, os anciãos do povo, e eles estão reunidos em concílio. Eles estão reunidos em conselho, ou seja, a ideia aqui é do tribunal estar reunido. E o que o tribunal decide, qual é o julgamento desse tribunal e a quem eles estão julgando? A Jesus. Por isso, diz no final do versículo 1, eles entram em conselho contra Jesus para o matarem. Meus irmãos, a Suprema Corte dos Judeus, a Suprema Corte dos Judeus, o Tribunal Federal dos Judeus ali em Jerusalém, julgou e condenou o maior inocente da história por inveja. Por inveja. Um sentimento humano. Quando você estuda, é interessante esse texto, o Sinédrio, que é o tribunal mesmo, havia vários tribunais ou sinédrios locais. Mas aqui se refere à Corte Suprema dos Judeus, ao Sinédrio que está ali em Jerusalém, a cúpula judaica, os principais juízes, os principais sacerdotes, o sumo sacerdote, que se reúne neste dia para julgar e condenar Jesus Cristo à morte. Esse julgamento, meus irmãos, foi um julgamento injusto porque ele foi carregado de várias incoerências. Ele foi um julgamento que foi realizado durante a noite. Ele foi um julgamento que foi realizado em secreto. E ele foi um julgamento que logo pela manhã já estava tudo pronto. E o texto termina dizendo no versículo 2 que Jesus ali amarrado e preparado para ser conduzido e entregue ao governador. Mateus já tinha denunciado antes, aliás, no versículo 59, que os principais sacerdotes, Mateus 26, versículo 59, que esses principais sacerdotes e todo o sinédrio, toda a corte suprema dos judeus, procuravam algum falso testemunho. Irmãos, a gente está falando da corte suprema. E eles estão procurando falso testemunho para acusar e para condenar Jesus. É um julgamento injusto, é um julgamento provocado, mas com a finalidade, o propósito já determinado. Eles procuram falso testemunho a fim de condenar Jesus à morte. O que mostra que eles já estavam sim determinados a matar Jesus. E só levaram Jesus a Pilatos porque eles não tinham autorização do governo romano para matar ninguém. Era o poder romano que podia matar. Eles não deram essa autorização para os judeus, embora eles pudessem se reunir em corte e decidir e julgar e condenar em algumas situações. Eles próprios disseram isso em João capítulo 18, verso 31. Os próprios judeus disseram isso quando eles foram interrogados por Pilatos. Pilatos disse lá em João 18, 31 para esses judeus: tomai-os vós outros, e julgai-os segundo a vossa lei. E o que eles responderam?
para Pilatos. Eles disseram: a nós não nos é lícito matar ninguém. É tão somente por isso que eles levam Jesus a Pilatos, porque eles querem a morte de Jesus, mas eles mesmos não podem matar Jesus. Meus queridos irmãos, por que uma corte suprema dos judeus julgaram e condenaram o maior inocente à pena de morte? O que explica uma Suprema Corte cometer tamanha injustiça? O Sinédrio condenou Jesus à pena de morte por causa da inveja. Essa é a resposta, essa é a explicação. Inveja do quê, pastor? Eles invejavam a popularidade de Jesus. Esses principais sacerdotes, os anciãos, a Corte Suprema, eles invejavam o poder de Jesus, eles invejavam a autoridade de Jesus. E não precisava ser nenhum temente a Deus, alguém que tivesse alguma sensibilidade espiritual, religiosa, mais apurada para perceber isso. Porque quem percebe isso e denuncia é o próprio Pilatos, é o próprio governador Pilatos, que é um ímpio. O versículo 18 do capítulo 27 diz assim: porque sabia Pilatos, observe que é Pilatos quem está denunciando isso, que por inveja o tinham entregado. Pilatos diz: olha, vocês estão entregando Jesus para mim, para julgá-lo e para condená-lo à crucificação. Vocês estão fazendo isso. E eu sei que a motivação pela qual vocês, juízes, julgaram e condenaram um inocente à morte é por causa da sua inveja. É por causa da sua inveja. Meus irmãos, eles estavam tão cegos pela sua inveja que eles não foram capazes de ponderar nem mesmo nas palavras de Judas, que traiu Jesus. E ali, cheio de remorso e reconhecendo que traiu um sangue inocente, vai até a presença desses principais sacerdotes, dessa liderança, e confessa que ele traiu sangue inocente. O versículo 4 aí do capítulo 27 diz Judas para os principais sacerdotes: pequei, eu estou aqui para dizer para vocês que eu pequei traindo sangue inocente. Mas eles não tiveram essa capacidade de ponderar nessas palavras e de perceber a loucura que eles também estavam fazendo, o Sinédrio, a Corte Suprema, de julgar e condenar o inocente à morte. E o que eles responderam para Judas? Eles disseram para Judas as seguintes palavras: que nos importa? Judas está lá e diz: olha, eu pequei, eu traí sangue inocente, Jesus é inocente. Observe a voz de Judas aqui, usada pelo próprio Deus, até para condenar essa Corte Suprema. Diante do testemunho de Judas, eles estão cegos pela sua inveja e eles não ponderam, não refletem na atitude deles também e não assumem. E aquelas palavras de Judas não penetram o coração daqueles principais sacerdotes. E eles respondem simplesmente dizendo: que nos importa? Isso é contigo. Problema seu, Judas. E o texto diz que Judas sai dali e vai se enforcar. Meus queridos irmãos, todos nós estamos sujeitos a cometer o pecado da inveja. E eu creio que imagino que você não discorda de mim nisto. Todos nós estamos sujeitos a cometer o pecado da inveja, e você sabe, como eu também sei, que quando uma pessoa se entrega à inveja e a inveja domina, quando alguém se entrega à inveja domina o coração dessa pessoa de uma tal maneira que ela perde o senso do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto, porque a inveja cega. E não sou eu que digo isso, é o salmista. Lá no Salmo 73, versículo 21, o salmista diz assim:
quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. É assim que esses homens estão agindo. Embora não fora animais irracionais que condenaram Jesus, julgaram e condenaram Jesus à morte, foram homens, mas que na sua cegueira, no pecado da inveja, agiram como animais. Meus queridos irmãos, cuidado com a inveja. Precisamos tomar cuidado com a inveja. A palavra de Deus vai nos ensinar que a inveja tem a sua raiz na cobiça. E quando nós cobiçamos, quando nós invejamos, quando nós cobiçamos, nós quebramos o 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi. Tiago vai dizer que quando nós somos tentados, ele vai dizer que nós não podemos acusar a Deus de que somos tentados. Não acuse a Deus quando você é tentado, diz Tiago. Ele diz, não é culpa de Deus. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. E Tiago desenvolve aqui um raciocínio muito interessante, que ele vai dizer assim, então, a cobiça, depois de haver concebido, ele traz aqui a ideia de uma mulher que concebe, que engravida e que dá à luz. Ele diz que a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus irmãos, então a Corte Suprema dos Judeus, o Sinédrio, condenou um inocente, o maior inocente da história, por inveja. Eu lembro novamente a você a pergunta e volto a lhe perguntar. Você é capaz de condenar um inocente por inveja? Você é capaz de desejar e fazer mal ao seu irmão, à sua irmã, por inveja? Você é capaz de matar alguém por inveja? Cuidado, porque a inveja é um sentimento pecaminoso do coração humano. E assim como aquela corte, assim como aqueles juízes, tomado por inveja, julgaram e condenaram o inocente, precisamos vigiar e orar para que não venhamos a cair no mesmo erro. Mas pastor, por que o julgamento de Cristo revela o tamanho da nossa desgraça? Eu digo para você que porque o julgamento de Cristo foi por inveja. Mas em segundo lugar, porque Jesus foi condenado pelo desejo de poder. Não apenas por inveja, mas também por poder. Você viu que no verso 2 do nosso capítulo 27, Jesus já está ali amarrado. E aqui não é amarrado do crente hoje não, o jargão, né? Está amarrado em nome de Jesus. É literal. Jesus está preso, ele está amarrado, como se houvesse necessidade, como se ele fosse fugir. Ele veio para isto. Ele está ali porque ele quis. É o plano da salvação de Deus. Mas aqueles homens cegos, invejosos, eles amarraram Jesus com o objetivo. Vamos levar você para o governador Pilatos. É o segundo julgamento que Jesus vai enfrentar. O primeiro julgamento foi o tribunal judeu. Agora Jesus vai enfrentar o tribunal romano. O tribunal do governador Pôncio Pilatos, que condenou Jesus por causa do seu desejo pelo poder. Meus irmãos, Pilatos foi o governador da Judéia e, obviamente, ele foi o juiz de Jesus. Ele era um romano, não era um judeu, ele era um romano. E é preciso dizer aqui que, como romano, ele não tinha nenhuma simpatia pelos judeus. Guarde isso aí na sua mente. O governador, aliás, como todo romano, não tinha nenhuma simpatia pelo judeu. E mais, como governador, ele odiava, desprezava e odiava o sinédrio, essa liderança judaica. E Pilatos, não acha que ele era bonzinho.
Pilatos foi um governador cruel, violento. Mas uma coisa nós podemos dizer ainda: ele era inteligente. Pilatos foi um governador muito inteligente. Primeiro porque você pode observar aqui que quando Jesus é trazido, e nós vamos ler na sequência os versículos que vão mostrar isso, quando Jesus é trazido à presença de Pilatos para ser interrogado, observe que ele é trazido sob a acusação de blasfêmia. Os judeus estão trazendo ele sob essa acusação, ele é um blasfemo, dentre outras, mas essa é uma das mais importantes. Mas quando ele é trazido à presença de Pilatos, Pilatos não está preocupado em saber se Jesus é blasfemo, porque Pilatos não está interessado nessas causas dos judeus, na religião dos judeus. Ele não tem nenhuma simpatia por eles e muito menos pela sua religião. Qual é o interesse de Pilatos? Onde está o coração de Pilatos? Pilatos está interessado em saber se Jesus é um rei ou pretende ser um rei rival competindo com César, com o imperador, a quem Pilatos serve. Meus irmãos, na verdade, Pilatos está interessado em manter-se no poder. Ele quer saber: será que Jesus é uma ameaça para o meu poder, para o meu governo, para o meu poder político? Quando você vai lá para o versículo 11, diz que logo pela manhã, Jesus estava em pé diante do governador. Está aí no versículo 11. Pronto para ser interrogado. Mas qual é a pergunta de Pilatos? A pergunta de Pilatos é: és tu rei dos judeus? Observe, qual é o interesse de Pilatos? Não é um interesse religioso. Ele não quer saber se ele blasfemou. Ele quer saber se Jesus é ou se pretende vir a ser rei. E mais interessante é a resposta de Jesus na sua sabedoria. Jesus responde dizendo: tu o dizes. Essa resposta de Jesus aqui, irmãos, mostra, em primeiro lugar, Jesus não está interessado em ser rei, em ser governador, em ser um político humano, uma liderança política humana. Jesus diz que o seu reino não é deste mundo, lá em João 18:36. O reino de Jesus não é deste mundo, ele não está interessado. Então, ao responder assim, tu o dizes, Jesus está descartando, dizendo: olha, não tenho interesse nisso. E se se você me recebe aqui sob esse título, é porque estão me dando esse título, não é porque eu arroguei esse título para mim, não é porque eu criei esse título para mim, é porque estão dizendo isso a meu respeito. Mas isso não me interessa, porque ele já havia afirmado: o meu reino não é deste mundo. E os judeus seguem com diversas outras acusações contra Jesus, e uma coisa chama a atenção de Pilatos ali naquele interrogatório perante o tribunal ali, né, representado por Pôncio Pilatos, a autoridade máxima. Ele observa que Jesus não responde nada. O versículo 12 diz que ele, sendo acusado pelos principais sacerdotes e anciãos, nada respondeu. E aí então Pilatos não se contém e ele dirige uma outra pergunta para Jesus, dizendo assim: não ouves quantas acusações te fazem e você não vai responder nada? Meus irmãos, Jesus está sendo acusado ali. E quais são algumas das acusações dos judeus? Não de Pilatos, mas dos judeus. Os judeus acusavam Jesus ali na presença de Pilatos, dizendo que ele estava pervertendo a nação. Você encontra isso lá em Lucas 23:2. Olha, esse Jesus é um perturbador da nação, Pilatos. Olha só, estão bombardeando Jesus ali de acusações na presença do governador. Por isso que Pilatos olha para Jesus, não vê ele esboçar nenhuma reação, ele fica admirado. Os judeus continuam dizendo que, olha, ele está afirmando ser o rei. Olha, ele alvoroça o povo. Olha, ele ensina por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Esse Jesus é um perturbador da ordem, governador Pilatos.
E o versículo 14 diz que Jesus não respondeu nenhuma palavra. E o governador olha e fica admirado diante da reação de Jesus. Meus irmãos, nós lemos aqui Isaías 53, é a profecia. Ele segue como ovelha muda perante os seus tosquiadores. É a profecia de Isaías que está se cumprindo nesse exato momento aqui. Mas Pilatos não se dá por satisfeito. E você pode observar que ele, na sequência, ele tem um plano para testar ainda a popularidade de Jesus. Será que ele, de fato, tem essa popularidade toda? E aí ele tem uma ideia. Versículo 15 diz que, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos. E ali se encontra um preso muito conhecido. Qual o nome dele? Barrabás. Mas não é porque ele tem uma boa reputação. É porque ele tem uma má reputação. Marcos capítulo 15 vai dizer que Barrabás foi preso com amotinadores. Esse sim era um perturbador da ordem. Jesus estava sendo acusado de perturbador da paz, da ordem da cidade. Mas aqui está o perturbador, Barrabás. E mais, Marcos diz que no capítulo 15, versículo 7, que Barrabás estava preso porque ele havia cometido homicídio. Então, além de ser perturbador, amotinador, ele era um assassino. Ele era também um salteador. E Pilatos resolve testar a popularidade de Jesus diante da multidão que ali está, do povo que ali está. E ele então traz Barrabás, porque era costume no dia de festa, possivelmente nesse dia da Páscoa, de soltar um dos presos. E aí então ele lança e surpreende os judeus ao colocar ao lado de Barrabás Jesus Cristo. Ele traz Barrabás, mas ele também coloca ao lado de Barrabás Jesus Cristo. E o versículo 17 diz que, estando todo o povo reunido, perguntou Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou a Jesus chamado o Cristo? Lembre-se que o Cristo significa o ungido de Deus. E os judeus sabiam muito bem o que significava a palavra Cristo. Era mais um pezinho ali colocado na consciência dos judeus. Mas qual foi a resposta da multidão? Eles veem, ouvem e eles começam a gritar: Barrabás, Barrabás. Não é isso? E Pilatos confirma então aqui a sua suspeita de que o sinédrio entregou Jesus foi por ciúmes, por inveja. E ele tenta salvar Jesus, libertar Jesus, mas a sua tentativa é fracassada diante da multidão do povo que gritava: Barrabás, solte Barrabás e condene Jesus, crucifica Jesus. Ah, irmãos, Pilatos não era bonzinho. Pilatos, diz um historiador, teólogo muito conhecido, o Gundry, ele vai dizer que Pilatos estava preocupado com o seu futuro político. Não quer que o sinédrio apresente queixa ali a César de que ele, Pilatos, libertou um concorrente do rei. Por quê? A multidão diz: solte Barrabás e prenda Jesus. Isso condizia com os interesses também do governador. A pergunta de Pilatos para Jesus não representa de modo nenhum compaixão, nem simpatia por Jesus, mas revela o seu apego ao poder, ao domínio. O versículo 24 diz assim: vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu. Olha o absurdo do povo, da multidão que ali estava. O povo respondeu dizendo: caia sobre nós o sangue e sobre os nossos filhos o seu sangue. Então Pilatos
soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Pilatos não está preocupado se Jesus é blasfemo ou não. Pilatos não está interessado em saber dos interesses do povo judeu. Pilatos odeia essa corte judaica. Pilatos não tem nenhuma compaixão por Jesus. Pilatos não tem nenhuma simpatia por ele. Pilatos tem uma curiosidade. Tu és o rei dos judeus? O coração de Pilatos, meus irmãos, é movido pelo desejo de poder. O coração dele está tomado pelo desejo de poder e não pode ser tocado, ser penetrado, ser sensibilizado pelas palavras agora da esposa dele que o adverte. Você se lembra o que a esposa de Pilatos disse para ele quando ele está ali no tribunal? Ela chama a atenção e diz para ele, versículo 19: e estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Um coração tomado pelo desejo de poder não é um coração que está sensível a esses alertas. Não está sensível à voz da sua própria esposa. Não te envolvas com esse justo que você está julgando e que o condenará. Meus irmãos, eu volto novamente à pergunta. Você é capaz de condenar um inocente por poder? Pelo desejo de poder? Você é capaz de fazer o mal a seu irmão porque ele é uma ameaça ao seu poder ou à sua posição, quem sabe na igreja? Você é capaz de fazer mal a alguém porque essa pessoa é uma ameaça ao seu cargo, quem sabe na sua empresa, quem sabe na sua escola, à sua posição? Você é capaz de fazer mal a essa pessoa? Pastor, porque o julgamento de Cristo revela o tamanho da nossa desgraça? Eu disse para você que, em primeiro lugar, porque Jesus foi condenado por inveja. Em segundo lugar, porque ele foi condenado pelo desejo de poder. Mas, pastor, por que o julgamento de Cristo revela o tamanho da nossa desgraça? Em terceiro lugar, meus irmãos, porque Jesus foi condenado, julgado e condenado por emoção, no calor da emoção. Observe que o texto prossegue, versículo 17 diz assim: estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos, ali estava reunido o povo, há uma multidão, há uma tensão no ar, há uma expectativa, e que expectativa? O que será que vai acontecer? Eu quero ver, eu quero saber. Ali está o povo judeu reunido, aguardando o desfecho dessa situação, desse julgamento. Pilatos perguntou: vocês querem que eu solte quem? Barrabás? Ou a Jesus chamado Cristo? O versículo 21. Observe que a pergunta ao povo, de novo. A Jesus chamado Cristo. A Jesus que vocês sabem que é o ungido de Deus, que é o Messias. Vocês querem que eu solte quem? O assassino? O ladrão? O perturbador da ordem? Ou ungido de Deus? O versículo 21, de novo, perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? E eles respondem com toda a força da sua voz e do ar dos seus pulmões: Barrabás. Mas Pilatos ainda insiste, pela terceira vez. Versículo 22, replicou-lhe Pilatos: que farei, então, de Jesus chamado o ungido, o Cristo, o ungido? O que vocês querem que eu faça, não com o assassino, o ladrão, o perturbador da ordem? O que vocês querem que eu faça com o ungido de Deus?
É incrível como a palavra de Deus é fantástica. A palavra de Deus fala, mas o povo está insensível à voz de Deus. A sua razão está tomada pelo poder da emoção. E quando a razão é tomada pelo poder da emoção, o povo fala e age irrefletidamente. E por que não dizer, o povo age ou nós agimos, pensamos e agimos de maneira louca, insana, porque desprezamos a razão e nos entregamos à emoção. É isso que está acontecendo com o povo. E diante das perguntas incisivas de Pilatos, cirúrgicas, por isso que eu falei, esse homem é inteligente. Que farei então ao Jesus chamado Cristo? Eles não pensam duas vezes. Aliás, quando você e eu agimos pela emoção, nós pensamos, nós refletimos, nós falamos refletidamente, não, falamos sem pensar, sem refletir, sem calcular, despejamos, pronto, falei. Que assumam as consequências, eles e não eu. O povo está agindo assim, o povo responde de imediato, seja crucificado. Responderam todos. Queridos, queridas irmãs, olha o versículo 23. É um ímpio, é Pilatos, é um governador cruel, é um homem violento, é um homem sanguinário. Mas olha o que esse homem está dizendo. Deus está usando esse homem como vara sobre os judeus, sobre o povo que está agindo no calor da emoção. 23, que mal fez ele. Gente, vocês estão loucos. Pense um pouco. Olha a loucura que vocês estão fazendo. Gente, que mal fez este homem? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais. Seja crucificado. Irmãos, o texto mostra que o povo, agindo no calor da emoção, grita agora de maneira descontrolada e Pilatos começa a perceber isso, que ele está perdendo o controle da situação e que ele não consegue reverter essa situação e que Jesus será de fato crucificado porque o povo está clamando pela sua crucificação. Mas eu já disse para vocês, né? Que a mulher do próprio Pilatos já veio alertá-lo de que ele era justo. Mas ele não está interessado, e muito menos o povo. E aqui é um detalhe interessante, porque quando você observa aí, nesse intervalo que é feito, o versículo 19, quando a mulher de Pilatos entra em cena, o tribunal está reunido. O julgamento está acontecendo já. Então, quando Pilatos faz a primeira tentativa de perguntar ao povo quem vocês querem que seja solto, Jesus ou Barrabás, logo após essa primeira vez que ele pergunta, o que ele traz esse plano, ele é interrompido pela mulher dele. E aí, nesse momento, os líderes judaicos, lá do Sinédrio, eles veem uma oportunidade. E o texto diz que, no versículo 20, que eles aproveitam que o governador sai um pouco da cena aqui, e esses líderes do Sinédrio, o versículo 20 diz que os principais sacerdotes, os anciãos, eles persuadem o povo a que peça para Pilatos libertar Barrabás e fazer morrer Jesus. Está aí no versículo 20. Meus irmãos,
É verdade que os líderes aqui são os maiores culpados perante Deus. Mas o fato do povo acatar a persuasão e a pressão dos líderes judaicos de que pedisse a Pilatos a cabeça de Jesus ou a crucificação de Jesus, não torna o povo indesculpável diante de Deus, por terem agido de maneira irrefletida. Olha o que diz o versículo 24, que o povo tomado pela emoção, diz o verso 24, aumentava o tumulto cada vez mais. Então Pilatos está vendo que a situação vai sair do controle. E aí ele resolve dar um ponto final. Ele diz, olha, tragam água para mim. Aqui é um ato simbólico, mas que acontecia no Antigo Testamento, para querer dizer que ele era inocente. Ele diz isso, né? Eu sou inocente do sangue deste homem, mas perante Deus, Pilatos também não era inocente. E aí ele então traz a sentença. Pilatos diz, versículo 26, diz que então Pilatos soltou Barrabás e após haver açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Por quê? Porque a multidão, no clamor e no calor da emoção, decidiu, julgou e condenou Jesus à crucificação. Meus irmãos, você é capaz de condenar um inocente no calor da sua emoção? Você é capaz de ofender ou de fazer mal a algum irmão ou irmã quando você está sob pressão, tomado pela emoção? Você nunca fez isso, não? Nunca ofendeu ninguém? Porque está emocionado, porque está ali tomado pela razão, pela emoção, não pela razão? Você não é capaz de agir irrefletidamente, nunca agiu irrefletidamente, sob forte emoção, e assim ofendeu, ou quem sabe até agrediu alguém fisicamente? Pastor, porque o julgamento de Cristo revela o tamanho da nossa desgraça? Eu digo para você, porque Jesus foi condenado por inveja, pelo desejo de poder e no calor da emoção. Meus irmãos, isso são sentimentos nossos. O seu coração, o meu coração está sujeito a esses sentimentos pecaminosos. E é possível que nós façamos isso algumas vezes. É possível que nós machuquemos alguém quando o coração tomado pela inveja, quando tomado pelo desejo de manter uma posição, um domínio, o poder, quando é ameaçado o nosso poder, o nosso domínio, a nossa posição, é possível que nós ofendamos alguém, entristeçamos, magoemos, quando nós tomados, o nosso coração tomado pela emoção, não refletimos. Mas pastor, o que eu faço então, ao reconhecer o tamanho da minha desgraça? Pastor, o que eu faço ao reconhecer o tamanho da nossa desgraça, o tamanho da minha desgraça diante de Deus? Olhe para a grandeza da graça de Deus. Olhe para o tamanho ou a grandeza da graça de Deus. Porque eu disse para você que o julgamento de Jesus revela também a grandeza da graça de Deus. Pastor, onde está a grandeza da graça de Deus? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Você olhou para você e viu o tamanho. Você olhou para você e viu o tamanho da sua desgraça. E agora você é convidado. Como é que eu resolvo isso? Você é convidado a olhar para a grandeza da graça do Senhor. Pastor, onde está a grandeza da graça do Senhor, da graça de Deus? Olhe para Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus irmãos, assumiu
o lugar de Barrabás. O justo assumiu o lugar do perverso. O justo foi colocado ao lado do perverso, mas ele espontaneamente, voluntariamente, assumiu o lugar de Barrabás. Barrabás estava preso, aguardando a sua sentença à morte. Jesus quis assumir a morte no lugar de Barrabás, para que Barrabás fosse livre e seguisse com a sua vida. Jesus, o justo, foi condenado à morte no lugar do pecador, ladrão e criminoso, assassino. Você acha justo uma pessoa que é inocente ser presa, ser condenada à morte, ser condenada à crucificação, no lugar de um pecador como Barrabás? Você acha que isso é justo? Deixa eu falar para você antes que você responda. Barrabás, ali, ao lado de Jesus, representa você e eu. Barrabás representa você e eu. Barrabás é o pecador que representa você e eu. O pecador por quem Jesus veio morrer na cruz para que nós tivéssemos vida. Essa é a grandeza da graça de Deus em Cristo Jesus, e que eu convido os irmãos a, depois de reconhecermos o tamanho da nossa desgraça, nós olharmos para a grandeza da graça de Deus que está revelada em Jesus Cristo, que veio a este mundo assumir o lugar de Barrabás, o criminoso, o assassino. Barrabás, o pecador, que ali representava você e eu. Como Barrabás não merecia, nós também não merecemos. Mas aqui está, irmãos, a grandeza da graça do Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus, o Pai Celestial. A sua graça revelada em Jesus Cristo, a ponto dele se oferecer para morrer por um pecador que não merecia, por um pecador, esse sim, Barrabás, era justo que ele fosse condenado e crucificado à morte. Meus irmãos, diante da justiça de Deus, nós também merecemos ser julgados e condenados. Mas foi para isso que ele enviou Jesus Cristo. E ao enviar Jesus Cristo, Ele está querendo que você olhe não mais para a sua desgraça, mas que você olhe para a graça de Deus, abundante em Cristo Jesus. E você entenda que para vencer essa desgraça que encontramos em nós, para vencermos esses desejos pecaminosos, nós precisamos da graça de Deus abundante em nossa vida. Pastor, como eu faço para estar cheio da graça de Deus? Busque Jesus, ame Jesus, ande com Jesus, aprenda com Jesus, clame a Deus por meio de Jesus, imite a Jesus, siga a Jesus. Quanto mais você se aproxima de Jesus, quanto mais você vive para Ele, imitando a Ele, mais cheios da graça de Deus, da grandeza desta graça e menos da nossa desgraça pecadora, nós estaremos e viveremos assim na presença do Senhor. É por isso que na liturgia aqui eu fiz questão de colocar o texto de Jeremias 17:9, que lembra a você e a mim a condição do nosso coração humano. É um coração desesperadamente corrupto. O que pode salvar um coração desesperadamente corrupto? A grandeza da graça de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Portanto, quando você, meus irmãos, lembrar que Jesus foi condenado injustamente por 3 cortes, o Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus, e você diz como eles foram cruéis. Quando você olhar para a corte romana e você dizer que Pilatos maldoso entregou Jesus para ser crucificado, entregou para os soldados para ser escarnecido. Quando você olhar para esse povo e dizer, mas que povo cruel, os judeus,
preferir um assassino do lugar de um justo, do justo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, você possa lembrar que essas 3 classes representam você e eu. Esse é o tamanho da nossa desgraça, mas você enche-se de alegria e fica admirado quando você olha para a grandeza da graça de Deus em Cristo Jesus e ao saber que Ele veio morrer na cruz para que você tivesse vida, porque assim como Barrabás, nós também somos pecadores diante de Deus, mas Ele quis nos salvar. A Deus toda a glória, e aos crentes, vivam cheios dessa graça cada dia mais. Que o Senhor nos ajude a crescer cada vez mais na sua graça, para que o mundo conheça a Deus através de mim e de você. Amém.